Olá, bem-vindo ao Anato Expert, sua fonte descomplicada de conhecimento anatômico. Eu sou o professor Arlisson Pádua e acompanharei vocês nessa jornada pelo fascinante universo da anatomia. Juntos, exploraremos os segredos do corpo humano de maneira simples e envolvente. No decorrer deste vídeo, iremos mergulhar nos conceitos históricos da anatomia humana e vamos falar também sobre alguns personagens importantes da história que contribuíram para a evolução da anatomia e da medicina. A anatomia é referida como a ciência mãe da forma. Por isso, a anatomia é considerada a base das ciências morfológicas. A antiguidade da anatomia nos leva aos primórdios da humanidade, como evidenciado pelas pinturas rupestres criadas por nossos antepassados. Essas representações artísticas retratam a forma de diferentes animais e podem ser consideradas preciosos registros morfológicos deixados por nossos ancestrais primordiais. A conexão existente entre a anatomia e a arte nos oferecem uma janela única para a compreensão das formas estruturais dos organismos vivos, o que nos permitem mostrar e catalogar a diversidade biológica existente no nosso planeta. É válido afirmar que os homens das cavernas e as antigas tribos indígenas possuíam conhecimentos rudimentares sobre a anatomia e utilizavam técnicas anatômicas de maneira prática. As técnicas anatômicas referem-se a métodos e procedimentos para manipulação, conservação e utilização de materiais biológicos com o objetivo de extrair conhecimento ou benefícios práticos. Um exemplo notável é a extração do couro dos animais e a desidratação da carne, práticas que ainda persistem em formas modernas, como o preparo de carne seca ou carne de sol. Portanto, podemos considerar que essas práticas refletem um conhecimento sobre a anatomia e suas aplicações, mesmo que não se assemelhem às abordagens científicas atuais. Sem dúvida, o conhecimento da anatomia desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da espécie humana. Um exemplo são os caçadores, que, ao compreenderem a anatomia dos animais, eles conseguiam atingir resultados rápidos e eficazes durante a caça, garantindo assim a obtenção de alimento, bem como minimizavam os riscos envolvidos na caçada. Dessa forma, a anatomia, mesmo que em um contexto mais prático e empírico, contribuiu para o desenvolvimento humano ao proporcionar uma vantagem competitiva na busca por recursos e sobrevivência. A evolução tecnológica é um fator constante no desenvolvimento histórico da humanidade e tem impactado profundamente várias áreas das ciências, incluindo a anatomia e a medicina. A comparação entre a tecnologia atual dos smartphones e do módulo lunar da Apollo 11, que pousou na Lua em 1969, ressalta a incrível velocidade do nosso progresso tecnológico. O exemplo dos implantes cocleares é só um lembrete de como a tecnologia pode transformar vidas, proporcionando uma audição restaurada para pessoas com deficiência auditiva. Embora essa tecnologia possa ser considerada antiga em comparação com algumas inovações mais recentes, ela continua a ser um marco significativo no campo da medicina. Só lembrando, o SUS realiza esses implantes. Se você conhece alguém que precise, pausa o vídeo e anota esse link. O avanço das tecnologias, como os chips neurais, dentre outras tecnologias emergentes, podem acelerar a cura de várias patologias e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. A contínua colaboração entre a tecnologia e a medicina
são fundamentais para alcançar esses objetivos, abrindo novas fronteiras no cuidado e na mantença da saúde. Portanto, podemos esperar que as próximas décadas tragam avanços surpreendentes e inovadores na anatomia, medicina e áreas correlatas, trazendo benefícios significativos para a humanidade. Mas voltemos ao passado. A Grécia Antiga é considerado o berço das ciências, por causa de sua localização geográfica privilegiada, que permitia a troca de informações, pois estava situada entre o Ocidente e o Oriente, e importantes rotas comerciais passavam por lá, a exemplo da famosa Rota da Seda. Isso permitia a circulação de ideias e tecnologias advindas de diferentes países. Além disso, as batalhas e conflitos frequentes na região da Grécia Antiga também desempenharam um papel significativo para o desenvolvimento da anatomia e medicina. A necessidade de tratar feridos e aprimorar os cuidados médicos para soldados e guerreiros feridos levaram a um interesse crescente na compreensão do corpo humano e suas funções. A imagem que nós estamos observando é uma ilustração da Batalha de Maratona. Este conflito é considerado a primeira guerra médica, também conhecida como Guerra Greco-Persa. Essa batalha aconteceu em 490 a.C., em uma planície a leste da cidade de Atenas. Os médicos e anatomistas da época foram desafiados a entender e tratar lesões de maneira mais eficaz, impulsionando assim o conhecimento da anatomia e prática médica. Essa imagem é uma representação da Batalha de Plateias. Essa batalha foi o último conflito das guerras médicas e aconteceu no sul da Grécia, na planície de Plateias, na região da Boécia, em 479 a.C. Se você quiser saber mais sobre essas batalhas, vou deixar aqui nos cards dois canais muito legais, o Impérios AD e o Brasão de Armas. O Thiago Braga sabe tudo sobre essas guerras, sabe até como desembainhar uma espada longa das costas. O termo anatomia tem suas raízes nas palavras gregas ana, que significa parte, e tomen, que significa cortar. Esse nome reflete a prática de estudar as estruturas internas e externas dos seres humanos ou animais, através do ato da dissecação, com o cunho de analisar em separado uma parte em específico do espécime estudado. A obra de arte famosíssima que observamos agora é conhecida por De Anatomische Lesson dar Nikolai Tulip, ou simplesmente Lição de Anatomia do Dr. Tulip, feita por Rembrandt em 1632. Nesta obra de arte, observamos a dissecação da mão esquerda de um cadáver e a demonstração dos músculos extensores do antebraço. Essas aulas eram praticadas por doutores em anatomia nos anfiteatros de morfologia das faculdades. Percebam nessa imagem o rosto de curiosidade e espanto dos alunos. No latim, o termo dissecare também tem a mesma conotação, significando separar ou dividir, mantendo o objetivo de analisar as partes dos seres vivos para compreender sua organização e funcionamento. Nesta imagem, vemos outra pintura de Rembrandt, feita em 1656. Desta vez, a lição de anatomia do Dr. Degemann. Nesta obra, podemos observar a dissecação do encéfalo de um cadáver humano sendo efetuada pelo Dr. Jean Degemann e seu assistente, o cirurgião Gisbert Calcken.
que está segurando a calota craniana do cadáver. Infelizmente, nessa obra, não podemos ver o rosto do Dr. Jean Deichmann, pois parte da pintura foi destruída em um incêndio em 1723. A anatomia é uma ciência baseada na observação minuciosa das estruturas corpóreas, através da dissecação e na descrição da forma das estruturas anatômicas. Essa abordagem tem sido essencial para o avanço do conhecimento médico e biológico ao longo da história. Nesta imagem, vemos mais uma lição de anatomia. O nome dessa obra é Aula de Anatomia do Dr. Frederick Rusk, feita pelo artista Jan van Eyck em 1683. Ela mostra a dissecação de um natimorto. Apesar de parecer grotesco, essa obra nos lembra da importância do estudo da anatomia humana nas diferentes etapas da vida. Essa abordagem permite o conhecimento das variações anatômicas que ocorrem no corpo com o passar dos anos, permitindo a prática médica especializada, como a pediatria e gerontologia. Agora, vamos falar um pouco sobre alguns protagonistas da história médica. Empédocles, filósofo grego, que propôs que as características dos 4 elementos básicos da natureza regiam a saúde dos indivíduos: a terra, que é fria e seca, o ar, que é quente e úmido, o fogo, que é quente e seco, e a água, que é fria e úmida. É provável que este conhecimento tenha vindo do Oriente, pois a medicina tradicional chinesa, a famosa acupuntura, explora esses conceitos até os dias atuais. Galeno de Pérgamo. Ele foi médico, cirurgião e filósofo romano. Ele foi médico de imperadores famosos como Marco Aurélio. Aprendeu seu ofício cuidando dos ferimentos dos gladiadores. Ele fez importantes descobertas como distinguir as veias das artérias, que os rins processam a urina e que a laringe é responsável pela voz. Ele também foi o primeiro a propor que o cérebro é responsável pelo controle do corpo. Galeno também contribuiu para o desenvolvimento das ciências médicas, investigando a anatomia, patologia, sintomatologia e terapêutica. Também foi o primeiro a conduzir pesquisas no ramo da fisiologia. Ele dissecava animais como macacos e porcos. E isso o levou a cometer vários erros em suas descrições anatômicas, pois achava que a anatomia desses animais era igual à anatomia humana. Hipócrates, considerado o pai da medicina. Ele foi um médico grego responsável por introduzir a abordagem científica à medicina e também estabeleceu princípios éticos à prática médica. É credibilizado a ele a elaboração do famoso juramento de Hipócrates, e sua metodologia médica era baseada em elementos morais, atribuindo características a fluidos do corpo, os humores. Humor, do latim, fluido ou líquido corporal. Esses humores ditavam as características comportamentais das pessoas e eram divididos em 4. Melancólico, que eram as pessoas que eram tristes, medrosas, deprimidas, poéticas e artísticas. Os fleumáticos, que eram pessoas lentas, quietas, tímidas, racionais e coerentes. Os coléricos, que eram pessoas impetuosas, energéticas e apaixonadas. E, por fim, os sanguíneos, que eram pessoas afetuosas, alegres, otimistas e confiantes. Abu Ali
Alciene ibn Abdallah ibn Sina, conhecido também como Ibn Sina, ou por seu nome latinizado, Avicenna. Ele foi um importante e influente médico e polímata persa que viveu na Era de Ouro Islâmica. Seus estudos abrangiam a astronomia, a alquimia, a geografia, a psicologia, a teologia islâmica, a matemática, a física e a poesia. Dentre suas várias obras, destacam-se o livro da Cura, uma importante enciclopédia filosófica e científica, e o Cânone da Medicina, um importante compêndio médico cujos seus textos apresentavam consonância com as teorias de Galeno e de Hipócrates. Esse compêndio médico foi amplamente utilizado como literatura de base para o ensino médico em universidades medievais, como a Universidade de Montpellier, uma universidade francesa considerada como uma das faculdades médicas mais antigas do mundo. André Vesalius foi um médico belga, é considerado o pai da anatomia moderna. Seu livro De Humanis Corporis Fabrica e sua metodologia de estudo revolucionaram a medicina da sua época, pois corrigiu vários erros das teorias propostas por Galeno. E suas ilustrações anatômicas falam por si só. Vamos ver algumas? Aqui podemos observar algumas de suas ilustrações. A base do cérebro demonstrando os nervos cranianos, um abdômen mostrando o sistema digestório e outro mostrando o sistema excretor. Aproveitem que essa obra-prima da anatomia está disponível gratuitamente no Google Play Livros. Francisco Sylvius, também conhecido como Sylvius de Bois. Ele foi médico, anatomista, fisiologista e químico. Ele defendia e propagava as teorias sobre a circulação sanguínea e o funcionamento do coração, teorias estas propostas por William Harvey. Podemos dizer também que ele é um dos precursores da neurocirurgia. É credibilizado a ele a descoberta de um importante sulco encefálico, o sulco lateral, que outrora levava seu nome, sulco de Silvio ou sulco silviano. Edward Jenner foi um médico e naturalista franco-inglês. Ele é considerado o pai da imunologia e responsável por desenvolver a vacina contra a varíola. Sua vacina e suas pesquisas são reconhecidas como salvadoras de vida, pois na época em que Edward Jenner vivera, a varíola dizimou entre 15% e 20% da população franco-inglesa. Sua vacina conseguiu inibir o alastramento da varíola, da mesma forma que diminuiu a mortalidade por essa nefasta doença. Seu trabalho foi amplamente reconhecido, fato este que levou o rei Jorge IV a agraciá-lo com o título de médico extraordinário, uma honraria que podemos comparar com o Prêmio Nobel de Medicina. Por fim, Gabriel Falloppio. Ele foi um anatomista e cirurgião italiano. Trabalhou como professor de anatomia em Ferrara, a mesma faculdade que ele se formou em medicina. Ele trabalhou também em Pisa e, por fim, em Pádua, onde trabalhou com André Vesalius. Ele foi um entusiasta no estudo do processo reprodutivo humano. Foi responsável pela descrição anatômica das tubas uterinas e ovários. Por isso que até hoje muita gente chama as tubas uterinas de trompas de Falópio. Só para não esquecer, Pádua é uma importante universidade italiana. Ela é uma das universidades mais antigas do mundo. E o meu nome vem de lá.
Mas voltando a falar de Falópio, ele inventou uma coisa que é muito utilizada até hoje. Adivinha o que ele inventou? Ele inventou o preservativo masculino em 1564. Olha a carinha de santo dele. Agora você sabe quem é o inventor do preservativo masculino. Bom, como podemos observar no decorrer desta aula, a anatomia e a medicina acompanham a história da humanidade ao longo de diferentes épocas e culturas, como o Antigo Egito e Roma, e até mesmo nos períodos mais tumultuados da história, como as cruzadas na Idade Média e as grandes navegações portuguesas, sempre houve indivíduos dedicados ao estudo da anatomia e medicina, contribuindo de alguma forma para o aprimoramento da anatomia e da prática médica. Bom, vamos encerrar por agora. Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. Fiquem atentos ao próximo vídeo, onde iremos abordar os sistemas corpóreos e discutiremos os conceitos de variação anatômica. Se preparem para mergulhar mais a fundo na compreensão do corpo humano. Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um caloroso abraço, professor Arlisson Pádua. Anato Expert, o seu canal de anatomia. Até a próxima!